Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje o tema de nosso vídeo é a independência da América Espanhola. Muito bem, amigos, o processo de independência da América Espanhola nada mais foi do que a libertação das antigas colônias espanholas que existiam no continente americano. Esse processo ele acontece por volta aí dos anos entre 1810 até 1830. Nesse processo, gente, para que possamos entender bem como ele aconteceu, é necessário voltarmos um pouquinho para relembrarmos como era a estrutura colonial espanhola aqui na América. Muito bem. A América foi descoberta, como nós vimos lá no nosso vídeo de expansão marítima, expansão e grandes navegações. A América foi descoberta em 1492 pelo nosso querido navegador Cristóvão Colombo, a mando do Reino Espanhol. Nós temos ali que a partir de 1492 em diante, inicia-se um processo de conquista. Esse processo de conquista vai se dar justamente porque aqui na América existiam civilizações muito avançadas. Existiam aqui verdadeiros impérios. Nesse processo de conquista, os chamados impérios pré-colombianos, ou seja, que existiam antes da chegada de Colombo, foram sendo gradativamente destruídos e dizimados pela simples presença espanhola. O fato do espanhol chegar aqui fez com que chegassem junto com eles uma quantidade muito grande de doenças que acabou matando um número expressivo de nativos americanos. Além das doenças, nós temos também o próprio processo de conquista, onde estes impérios, por não aceitarem a dominação espanhola, acabaram sendo dizimados pelos espanhóis. Bom, depois dessa conquista ser efetivada, a colonização espanhola começa. Essa colonização espanhola, ela era muito presente, era muito constante aqui na América, justamente porque, diferente de outros impérios coloniais, que nós vimos lá, por exemplo, lá no vídeo de mercantilismo, absolutismo e mercantilismo, vou deixar esses vídeos aqui na descrição desse vídeo agora. Nesse processo, pessoal, de impérios coloniais, nós vimos que a Espanha já conseguiu encontrar ouro logo aqui. Ou seja, nos locais do seu império colonial na América, haviam grandes e vultosas minas de ouro e grandes e vultosas minas de prata, fazendo então com que a presença colonial da autoridade espanhola fosse muito forte nessa colônia. Essa presença, ela acaba por dividir a colônia em vice-reinos. Os vice-reinos surgidos aqui na América, dessa divisão, foram justamente o reino da Nova Espanha, surgido em 1535, o reino do Peru, em 1543, o vice-reino de Nova Granada, de 1717, e o vice-reino do Rio da Prata, surgido em 1776. Essa organização, ela se estabelecia justamente com uma forte presença colonial espanhola, da necessidade de controlar aqui a colônia com mão de ferro, justamente para evitar contrabando, para evitar ali que os recursos, os metais preciosos, tão importantes naquele momento, fossem desviados. Para poder garantir ali uma colonização e um domínio mais presente, estabeleceu-se uma dominação por critérios étnicos. A sociedade colonial, ela é dividida também em critérios étnicos, claro, privilegiando os elementos espanhóis. Olha só como é que estava a sociedade colonial espanhola. Como vocês podem observar neste gráfico, nós temos aqui uma pirâmide social. Nessa pirâmide social, meus amigos, nós temos aqui em primeiro lugar, contando com apenas 1% da população, os chamados chapetones. Os indivíduos chapetones são espanhóis, digamos assim, puros, nascidos na Espanha. Esses espanhóis vieram para a colônia para exercer atividades administrativas. Então, todos os altos cargos de administração, todos os privilégios administrativos estavam nas mãos desses chapetones, Esses chapetones tinham os cargos políticos, os cargos militares, os cargos religiosos, os cargos administrativos de toda a esfera colonial. Logo abaixo dos chapetones, nós temos os chamados criollos. Eles contavam com aí por volta de 13, 14% da população. Os criollos eram descendentes de espanhóis,
porém nascidos na América. Esses crioulos acabaram se transformando em uma elite colonial de grandes proprietários, os grandes latifundiários, os grandes comerciantes, ou seja, a elite comercial e elite agrícola da América Espanhola era formada por crioulos, descendentes de espanhóis que nasceram na América. Como esses descendentes de espanhóis nasceram na América, eles não tinham acesso aos cargos administrativos. Esses descendentes de espanhóis, os crioulos, eles eram ricos, se tornaram em pessoas muito ricas, porém não tinham acesso aos grandes cargos administrativos, justamente porque, entre aspas, não eram espanhóis puro, haviam nascidos na América. Logo abaixo dos crioulos nós temos aí os mestiços, né? Esses mestiços de nativos com espanhóis, por volta de 27% da população da colônia. Esses mestiços, eles eram os capatazes, os artesãos, né? Os pequenos comerciantes, os pequenos trabalhadores livres. Esses indivíduos exerciam trabalhos principalmente para os crioulos. Eram como se fossem, entre aspas, serviçais que viviam e existiam para servir os crioulos. Eram pessoas desprivilegiadas e empobrecidas e, principalmente, não eram proprietários de terra. Existiam para fazer os trabalhos que eram menos honrosos, digamos assim. E, por fim, a grande massa, a grande maioria dos indivíduos da América Espanhola eram os índios e os negros. Esses índios e os negros eram escravos, né, negros escravizados, trazidos principalmente para trabalhar nas grandes plantations que surgiram aqui na América Espanhola, né? Esses negros escravizados trabalhavam principalmente nas plantations de cana-de-açúcar, nas plantations de tabaco e afins. Os índios, eles não eram oficialmente escravizados, porque existia aqui na América Espanhola um sistema de trabalho que era aplicado aos indígenas, chamado mita e chamado encomienda. Esses sistemas de trabalho faziam com que esses nativos das sociedades indígenas americanas fossem espécies de semi-escravos. A diferença da mita e da encomienda para o trabalho escravo normal é que a mita e a encomienda não são hereditárias, não são vitalícias. Porém, a mita e a encomienda também são trabalhos compulsórios. Amigos, se você fala de escravidão, você está falando de um sistema de trabalho que é um trabalho hereditário, um trabalho vitalício, um trabalho compulsório, ou seja, um trabalho obrigatório sem pagamento, um trabalho para a vida inteira e um trabalho que você passa para os seus filhos. Essa condição é a condição de escravidão. Na América Espanhola, essa sociedade hierarquizada é uma sociedade altamente estratificada, uma sociedade altamente segregacionista. Essa é a maneira que nós temos que a colônia espanhola encontrou para conseguir controlar e administrar as novas terras, garantindo que as riquezas sempre fossem enviadas para a Espanha. Amigos, para podermos captar como que se deu o processo de busca pela independência na América Espanhola, é necessário entendermos também que haviam situações, haviam influências externas e também influências internas. As influências externas que se acometeram sobre a América Espanhola são, em primeiro lugar, o iluminismo. O iluminismo, meus amigos, é um conjunto de ideias surgido ainda no século XVIII que é pautado justamente por uma busca pela liberdade. O iluminismo ele é pautado por três grandes ideias, três grandes eixos: a liberdade econômica, a liberdade política e a liberdade de pensamento. Ao buscar essas três faixas, esses três ramos importantes das ideias de liberdade, o iluminismo acabou influenciando de forma gigantesca o processo de independência de vários locais. Se vocês se lembrarem, nós já falamos da influência iluminista, que essas ideias ocorreram aqui mesmo na América. O iluminismo é responsável justamente por influenciar justamente a independência das 13 colônias ou independência dos Estados Unidos.
Quando os Estados Unidos se transformou num país independente, ele faz talvez a mais importante influência sobre a América Espanhola. Os Estados Unidos é a primeira colônia europeia a se transformar em um país independente. Ao fazer isso, os Estados Unidos mostrou que não apenas uma colônia é capaz de se tornar independente, mostrou que não apenas uma colônia é capaz de se desenvolver, mas é capaz de se desenvolver muito melhor do que sob o comando da colônia. Sob o comando da metrópole. Os Estados Unidos, após passar pela Guerra de Independência, alcançou a sua independência, mostrando que os colonos são capazes sim de alcançar a liberdade, são capazes sim de alcançar a autonomia e, quando isso acontece, são capazes de viver ainda melhor do que quando estavam sob o domínio colonial, o domínio europeu. Além da independência das 13 colônias, além do iluminismo, também existiu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, amigos, ela vai justamente trazer ali a personificação e a consolidação das ideias iluministas. Nesse processo de consolidação, a Revolução Francesa acabará espalhando os ideais de liberdade, espalhando os ideais iluministas por toda a Europa. Nesse conceito, as ideias de liberdade divulgadas pela Revolução Francesa também se espalham pelo mundo e também chegarão até as Américas. Porém, talvez o mais importante das influências externas que aconteceu na independência da América Espanhola, que também está relacionado com a Revolução Francesa, é justamente o período napoleônico. Como vocês podem observar no vídeo que nós temos no nosso canal do período napoleônico, Napoleão chega um momento em que ele empreende suas guerras e as guerras napoleônicas. Nesse processo de guerras napoleônicas, Napoleão vai invadir a Espanha. E ao invadir a Espanha, exerce uma dominação sobre o país e coloca seu próprio irmão para governar a Espanha. Esses 4 elementos são os elementos de importância significativa no processo de busca de independência pela América Espanhola, de contexto externo. Mas além do contexto externo, existiu também o contexto de influências internas, transformações que estavam acontecendo na própria sociedade colonial. Essas transformações podem ser entendidas quando nós vemos esses elementos. Nós temos, justamente, no primeiro elemento, a crise do sistema colonial. Essa crise do sistema colonial, meus amigos, não estava se abatendo somente sobre as colônias espanholas. Nós temos que a crise do sistema colonial, desencadeada justamente pelas ideias iluministas, estava corroendo toda a estrutura de colonização que foi estabelecida pelos europeus ao longo do mundo. Na América Espanhola, além dessa questão da crise do sistema colonial, nós temos um agravante que é a crise na mineração. A mineração, que sempre foi o carro-chefe dos elementos que garantiam a economia do sistema colonial espanhol, já estava em decadência há muito tempo. Essa decadência da mineração acabou facilitando e fazendo surgir justamente uma grande camada da sociedade como uma elite colonial agrícola. Como nós já comentamos antes, essa elite colonial agrícola é justamente os crioulos. Os criollos não possuíam acesso ao sistema administrativo, apesar de estar no comando do sistema econômico. Como eles eram os grandes fazendeiros, os grandes proprietários, todo o sistema econômico era garantido justamente por esses criollos. Essa elite criolla, influenciada pelas ideias iluministas, eles já estão também na busca por sua liberdade política, por sua liberdade econômica, por sua liberdade de pensamento. Como eles não tinham essa liberdade, eles acabam se transformando em um elemento de uma elite descontente. E justamente isso será o descontentamento da elite crioula. Esse descontentamento da elite crioula, meus amigos, elite crioula ou criolla, fica mais evidente quando o Tratado de Utrecht vai trazer os seus elementos. Meus amigos, o Tratado de Utrecht, ele vai justamente trazer a possibilidade, a permissão para que a Inglaterra faça comércio com a América. Como vocês viram lá no nosso vídeo de mercantilismo, o pacto colonial não permitia que as colônias fizessem comércio com países que não fossem sua metrópole.
No caso da América Espanhola, a metrópole é a Espanha, obrigando a América Espanhola a comercializar somente com a Espanha. Com o Tratado de Utrecht, nós tivemos aqui que a Espanha permitiu que a Inglaterra viesse fazer comércio aqui nas Américas. Ao fazer isso, ao permitir que a Inglaterra viesse fazer comércio nas Américas, a Espanha colocou a sua elite crioula em contato com a América, com a Inglaterra, e com a elite crioula em contato com os ingleses, ela começou a perceber a vantagem econômica para eles, criollos, de se comercializar com outras metrópoles. Porém, veja só, os ingleses eram permitidos a vir fazer comércio nas Américas, mas a elite crioula não tinha permissão de fazer comércio com outras metrópoles. A elite crioula não tinha permissão de estabelecer, por exemplo, uma manufatura têxtil aqui na América, e esses descontentamentos vão se ampliando. Então perceba, além daqueles elementos do contexto externo, além dos elementos do contexto interno, nós temos ali todos esses pontos acontecendo ao mesmo tempo, fazendo com que aqui na América existisse uma ebulição de um desejo de liberdade. Porém, ponto decisivo, o elemento decisivo desse conceito é justamente a invasão napoleônica, quando nós temos o domínio de Napoleão sobre a Espanha. Quando Napoleão exerce seu domínio sobre a Espanha, nós temos que, como comentei anteriormente, ele coloca seu irmão José Bonaparte como rei de Espanha. José Bonaparte irá dominar a Espanha entre 1808 até 1813. Ao ser o novo rei empossado obrigatoriamente, Napoleão imposta José Bonaparte obrigatoriamente na Espanha, o rei legítimo da Espanha foge para a Inglaterra, inimigo tradicional de Napoleão. Nós temos então que nem todos os grupos da sociedade espanhola irão aceitar, irão obedecer a José Bonaparte. Começará a surgir uma guerra civil dentro da Espanha. Nós teremos ali grupos de resistência que irão tentar derrubar José Bonaparte, trazendo de volta a monarquia tradicional. Isso é importantíssimo, porque o governo de José Bonaparte não consegue estabelecer a mesma força de dominação que existia anteriormente. Dessa maneira, entre aspas, nós vemos que a colônia fica livre. A colônia ela fica sem aquela mão de ferro da espanhola cobrando aqui. Dessa maneira, nós temos ali que os criollos, eles vão começar a exercer cada vez mais pressão. Os criollos vão exercer cada vez mais cobrança sobre justamente os chapetones. Os chapetones, sem o apoio internacional, sem o apoio da metrópole espanhola, eles acabam se sentindo um tanto oprimidos, não é verdade? Dessa forma, uma saída encontrada para estabelecer essa paz é justamente o nascimento das chamadas juntas governativas. Entre 1810 e 1814 surgirão na América Espanhola as chamadas juntas governativas. Essas juntas governativas permitirão que os criollos tenham um acesso justamente ao poder político que antes era exclusivo dos chapetones. Ao estabelecer as juntas governativas, ao criar um acesso da elite crioula ao poder político, tudo bem, não era um grande acesso, não eram grandes cargos, mas já eram cargos políticos. Ao fazer isso, nós temos que em quase todos os elementos da América Espanhola existe então uma calma nessa busca e nessa insatisfação existente dentro dos crioulos. Ao termos essa calma estabelecida, nós temos ali então que a elite crioula, neste momento de 1810, a elite crioula ela praticamente vai se acalmar e vai se contentar com esse elemento justamente que é a junta governativa. Porém,
Nem todos os locais da América irão ser apaziguados, acalmados por existências de juntas governativas. Nós temos ali, pessoal, que essa ânsia, essa busca por liberdade, esse crescimento das ideias iluministas, a influência da América, da independência dos Estados Unidos, a influência da Revolução Francesa, vão gerar lucros. Esses lucros, gerarão consequências, seria o termo mais adequado. E a primeira grande consequência é justamente a chamada Revolução Haitiana, que vai acontecer de 1791 até 1804. O Haiti, meus amigos, é uma ilha que era meia espanhola, meia francesa, e é justamente nessa metade francesa que irá surgir ali a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, meus amigos, é justamente o processo de busca e alcance de independência pelo Haiti. O Haiti, pessoal, ele era uma gigantesca plantação, uma gigantesca plantation. Nós temos ali, pessoal, que por volta de 85% da população existente no Haiti, que na época chamava Ilha de São Domingo, colônia francesa, 85% da população é formada de negros escravizados. Nós estamos falando ali, pessoal, de uma população que chegava a ter mais ou menos 430 mil escravos. Estamos falando de uma gigantesca plantation. Lembre-se da plantation lá, monocultura, focado no comércio internacional, latifúndio e escravidão. Os 4 elementos da plantation. E é uma plantation focada principalmente na plantação de cana-de-açúcar, no desenvolvimento do algodão, justamente esses elementos. O que acontece, meus amigos, é justamente o fato de que em 1791, um indivíduo irá liderar uma revolta de escravos que irá tomar proporções gigantescas. Em 1791, irá surgir a figura de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture irá liderar uma revolta de escravos que irá alcançar ali justamente o primeiro momento de liberdade. Nesse processo liderado ali por Toussaint Louverture, nós temos ali que praticamente toda a população branca é exterminada no processo de luta. É uma revolta muito violenta, combates muito violentos. Nós temos, para vocês terem uma ideia, meus queridos, que no processo de independência do Haiti, nós temos praticamente a morte da população branca, que era opressora e escravizadora. Nós temos praticamente a destruição de todos os canaviais. Nós temos a destruição de quase todos os engenhos que produziam cana, ou seja, há uma grande destruição neste momento ali acontecendo no Haiti. Por volta de 1801, Toussaint Louverture será justamente autoproclamado governador da ilha aí de São Domingos naquele momento. Nesse processo, pessoal, nós temos que lembrar que em 1794, a Convenção Nacional da Revolução Francesa, lá o momento do radicalismo francês, ele acabou também com a escravidão nas colônias, certo? Escravidão nas colônias. Isso também deu um fôlego para esse momento ali da busca de independência pelo Haiti. Só que esse processo de libertação, esse processo de fim da escravidão, vai levar ali justamente um golpe, um baque, quando em 1802... já no comando da França, Napoleão Bonaparte envia esquadras e soldados para acabar com essa revolta de escravos no Haiti. Neste processo de lutas e conflitos e combates existentes entre as tropas napoleônicas e os indivíduos haitianos, nós temos justamente que Toussaint Louverture será preso, será levado prisioneiro para o Haiti. Para a França. Toussaint Louverture será levado prisioneiro, não só ele e sua família, será levado prisioneiro para a França. Ele vai ter uma morte muito, muito triste, já que ele vai para a França, será prisioneiro naquelas prisões do século XIX, você imagine como é que era, e aí então ele não irá resistir ao inverno francês, o cara vivia no Haiti, país tropical, vai para a França no inverno, vai acabar morrendo de pneumonia em 1803. Só que, meus amigos, o fato dele ter sido levado preso
Isso faz com que novamente exista uma união nos povos haitianos e essa união acabará resultando na liderança de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, em 1804, irá, por meio de uma liderança militar, por meio de uma liderança populacional dos indivíduos haitianos, ele irá conseguir alcançar definitivamente a independência do Haiti. Então, meus amigos, veja só, em 1804 nós já temos ali o segundo país da América independente. Segundo, porque o primeiro foi os Estados Unidos. Em 1776 começa lá, tem a Declaração de Independência e nós temos todo o processo lá que nós temos no vídeo de independência das 13 colônias. Porém, em 1804, nós temos o segundo país, que é o Haiti. O Haiti se transforma em um país independente, correto? Nós temos ali, pessoal, que o processo de independência do Haiti, por ter sido alcançado justamente por uma liderança de negros escravizados, faz com que surja uma grande represária contra o Haiti nos outros países da América. O Haiti, pessoal, vai sofrer um bloqueio comercial que vai ficar conhecido como haitianismo. E você deve estar pensando, mas por que o Haiti vai sofrer esse bloqueio? Por que, meus amigos? Todos os outros países da América eram também países escravistas, com uma quantidade gigantesca de negros escravizados. Vocês já imaginaram se essa ideia de revolta de escravos, onde escravos se reúnem, tomam o poder e alcançam a independência, vocês já imaginaram se isso continua crescendo, se isso toma corpo nas Américas? Foi justamente contra isso, justamente com medo disso, que os outros países começaram a bloquear e boicotar o comércio haitiano, e assim o Haiti já nasce sendo um país problemático economicamente e também problemático politicamente. Dentre esse bloqueio, os grandes países consumidores e países ricos da América participaram. Temos bloqueio, o haitianismo será feito, por exemplo, pelos Estados Unidos, pelo Brasil e outros membros ali dos países americanos. O Haiti, meus amigos, será o segundo país a alcançar a independência, mas não será o único. Como comentei anteriormente, as juntas governativas estabeleceram ali um apaziguamento, uma tranquilidade entre os chapetones e os criollos. Porém, além esses problemas entre chapetones e criollos, havia descontentamento em grande parte da população. Os populares das Américas Espanholas também eram descontentes. Justamente nesse momento, acabarão surgindo entre 1810 e 1815 as chamadas Revoluções Malogradas. Revoluções malogradas são revoluções que deram errado. Tentativas de independência que tentaram ser feitas, mas não alcançaram justamente o seu intento. Não conseguiram alcançar a independência de seus países. Por isso, revoluções malogradas. Entre os anos de 1810, grande quantidade de países tentarão alcançar esse processo de revolução. Os mais importantes para nós são justamente o México, entre 1810. Entre 1810, nós temos ali que o padre Miguel Hidalgo e posteriormente o padre José Maria Morelos tentarão proclamar a independência do México. Esse processo, pessoal, será sumariamente esmagado e o México, apesar de tentar alcançar a independência, não vai conseguir. E nós temos ali que o processo de luta deste momento, 1810, no México, será sumariamente esmagado e destruído. Não é somente no México que nós temos esse processo. Nós temos também ele acontecendo na Venezuela. Entre os anos de 1811 e 1815, a Venezuela também tentará alcançar a independência. Na Venezuela serão dois momentos com dois líderes. Primeiro, pessoal, nós temos de 1811 a 1812 a liderança de Francisco Miranda, que será derrotado também ali pelo governo colonial. Logo após a derrota do Francisco Miranda, tentará alcançar a independência entre 1813 e 1815 Simón Bolívar.
Simão Bolívar, um grande líder do processo de independência, que nós vamos falar mais sobre ele mais tarde, entre 1813 e 1815 ele tentará alcançar a independência da Venezuela, mas também será derrotado. Essa derrota sofrida por Simão Bolívar faz com que ele, em 1815, vá se refugiar, vá buscar abrigo justamente no Haiti, que já estava independente há muito tempo. Aí você deve estar pensando, mas por que no Haiti deu certo a independência e por que nos outros países não deu certo? É muito fácil de entender. Primeiro, pessoal, essa primeira leva de lutas, a primeira leva de revoluções, as revoluções malogradas, elas deram errado principalmente porque eram revoluções de cunho popular, eram revoluções populares que buscavam justamente não apenas a independência, mas buscavam uma igualdade, buscavam o fim dos privilégios, buscavam o fim da escravidão, buscavam o fim da opressão, da mito e da encomenda, ou seja, eram revoluções que iriam afetar não apenas a Espanha, mas iriam afetar justamente os chapetones, iriam afetar os criollos, e é por isso que chapetones e criollos, por medo de perder seus privilégios, se unem e são justamente a união entre chapetones e criollos que vão combater o processo dessas lutas. Essas primeiras lutas, as revoluções malogradas, elas são malogradas, elas deram errado porque tentaram combater, os populares tentaram combater uma união de chapetones e criollos. E os chapetones e criollos se uniram porque não queriam perder seus privilégios, não queriam perder suas comodidades. Essa situação ela vai se transformar justamente a partir de 1814. Em 1814, meus amigos, nós temos a primeira derrota napoleônica. Como nós sabemos, Napoleão, após tentar destruir a Rússia e não conseguir, irá ser derrotado em 1814. Dessa maneira surgirá o chamado Congresso de Viena. E o Congresso de Viena devolverá o poder aos legítimos governantes, o princípio da legitimidade. Esse processo de legitimidade, então, fará com que Fernando VII, o herdeiro legítimo do trono espanhol, retorne ao comando da Espanha. E aí, meus amigos, Fernando VII, necessitando reconstruir o poder espanhol, necessitando de dinheiro, necessitando de recursos, de uma total reconstrução do poder da Espanha, vai retomar o poder forte, centralizado, mão de ferro sobre a colônia. Nesse processo de retomar a mão de ferro sobre a colônia, ele ameaça os interesses, por exemplo, dos criollos. Esses interesses que haviam sido alcançados quase ali com as juntas governativas, agora são ameaçados. Nesse momento, então, meus amigos, justamente porque Fernando VII tenta retomar o poder total sobre a colônia, nós temos que surgirá os movimentos de vitória sobre a Espanha. Esses movimentos de vitória sobre a Espanha serão alcançados justamente entre 1817 e 1825. Essa vitória, meus amigos, alcançada ali, essa vitória justamente foi alcançada, ela também não é alcançada somente por isso. Nós temos ali, meus amigos, alguns elementos que nos explicam o porquê de que, a partir de 1815, nós temos revoluções e independências vitoriosas, e antes nós não tivemos. Meus amigos, a partir de 1815, nós temos uma conjuntura, nós temos um contexto internacional diferente. E esse contexto internacional diferente coloca muito mais interesses a favor da independência dos países latino-americanos do que contra essa independência. Esses quesitos são justamente entendidos ao analisarmos que havia interesse, por exemplo, do governo inglês. Nós temos que os processos de independência, eles irão alcançar o seu sucesso por contarem justamente com o apoio do governo inglês. Por que a Inglaterra está apoiando? Porque a Inglaterra tem interesse em ampliar o seu comércio. A Inglaterra, meus amigos, já está passando pela sua revolução industrial de uma forma muito grande. A Inglaterra precisa ampliar o mercado consumidor. Se Fernando VII volta a exercer aqui um governo com mão de ferro, ele pode atrapalhar o desenvolvimento do comércio inglês. Então é melhor
pequenos países independentes do que um país liderado pela Espanha. Além disso, nós temos que, aliado ao interesse do governo inglês, nós temos os interesses dos próprios crioudos. Os crioudos, eles têm interesse agora deles próprios alcançarem a independência. Eles já começaram a governar, já tiveram o gostinho do poder político com as juntas governativas, não querem perder esse poder de forma alguma. Dessa maneira, é interessante para a elite criouda que agora eles comandem o processo de independência. E, somando ao interesse inglês, ao interesse da elite crioula, nós temos que a própria Espanha estará passando por um processo conhecido como revoltas ou revoluções liberais dentro do seu próprio território. Essas revoluções acontecerão entre 1820 até 1823. Isso vai garantir ali, meus amigos, uma grande mudança de contexto histórico deste momento para o anterior. Esse contexto vai fazer, por exemplo, que nós tenhamos ali, ao longo de 1815 a 1825, nós tenhamos ali grandes países alcançando a sua independência. Por exemplo, podemos retornar ali à questão do México. O México, meus amigos, vai alcançar a sua independência, né, justamente ali entre 1821. Nesse momento, pessoal, nós temos que em 1821 o general Agustín Iturbide irá proclamar a independência do México. Ao contrário do que se imaginava pela elite crioula, Agustín vai se declarar imperador do México em 1822. Dessa maneira, nós temos ali que a elite crioula mantém o seu descontentamento, já que trocou o imperador por outro. Nesse processo, a definitiva consolidação da independência mexicana será alcançada em 1824, quando nós teremos ali que o governo será tomado por Guadalupe Vitória. E Guadalupe Vitória se estabelecerá como o primeiro presidente do México. Na América do Sul é importante salientar a participação de dois grandes líderes no processo de independência. Nós temos aqui, o primeiro deles que nós vamos comentar agora é justamente José de San Martín. José de San Martín, ele próprio um crioulo, né, pessoal, também proveniente das elites coloniais ali, né? Lembre-se que na segunda parte as lideranças são lideranças crioulas. José de San Martín, meus amigos, um militar de carreira que chegou até a estudar sua carreira militar lá na Espanha, né? Ele era um defensor de um movimento chamado Monarquia Constitucional. E sob a liderança de José de San Martín, nós teremos ali justamente a libertação da Argentina em 1816, a libertação do Chile em 1818, a libertação do Peru em 1821. José de San Martín, ele é um importante, grandioso líder do processo independente, um grande crioulo, um grande crioulo, né? Ele é justamente o mártir da independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, que vai ser depois conhecido como Argentina. Além de José de San Martín, meus amigos, nós temos o grande libertador, o que vai passar para a história pela alcunha de O Libertador. Nós estamos falando de Simón Bolívar. Simón Bolívar, meus amigos, ele era um defensor, também um crioulo, também um militar, também um indivíduo que estudou estratégias militares, chegou a estudar em países europeus, na Espanha, por exemplo, e ele já está envolvido com o processo de libertação há muito tempo. Nós já falamos que ele se envolveu, por exemplo, no processo de libertação da Venezuela, mesmo ele tendo sido derrotado. Simón Bolívar buscava um ideal de república, da participação popular e da efetiva participação e consolidação das ideias iluministas. Sob o ideal de Simón Bolívar, nós tivemos ali a independência da Colômbia em 1819, a independência da Venezuela no mesmo ano de 1819, o Equador em 1821 e a Bolívia em 1825. Esses países libertados, né, por Simón Bolívar, né, meus amigos, eles irão ter então esse ideal republicano, mas
Na América Espanhola, qual será realmente ali o ideal mais importante que vai acontecer? O republicanismo, a monarquia constitucional que defendia ali, né, esses elementos? Muito bem, pessoal. Os líderes que eram influenciados tanto por José de San Martín quanto por Simão Bolívar, eles vão acabar se buscando um entendimento. E esse entendimento acontecerá justamente em 1832, no chamado Encontro de Guayaquil. Nesse Encontro de Guayaquil, meus amigos, José de San Martín, ele vai justamente abdicar de seus interesses, abdicar da defesa, né, do seu ideal de monarquia constitucional, justamente por apoiar Simão Bolívar. Simão Bolívar, meus amigos, ele vai acabar ali exercendo uma influência, inclusive sobre San Martín, fazendo com que os ideais republicanos, os ideais republicanistas de Bolívar prevaleçam. Mas não é, meus amigos, esse o único ponto da construção do caráter o caráter político da América Latina. Veja só, pessoal, meus amigos, nós tivemos em 1832 o Encontro de Guayaquil justamente para trazer ali essa formação da identidade política da América do Sul, pautada pelo republicanismo. Além disso, anteriormente a 1832, nós já havia acontecido um importante encontro para debater uma importante iniciativa também de Simão Bolívar. Nós estamos falando do bolivarismo. O bolivarismo, meus amigos, é justamente uma ideia de unificação territorial, uma proposta de unidade territorial, fazendo surgir um único e grandioso país entre todas as ex-colônias espanholas. Veja só, Simão Bolívar propunha que todas as ex-colônias espanholas se unificassem, fazendo surgir um grande país. Essa proposta foi feita no chamado Congresso do Panamá de 1826. Em 1826, Simão Bolívar já propunha esse processo de unificação para que assim surgisse um grandioso, um forte, unificado, centralizado país que pudesse gerenciar as riquezas que essa antiga América Espanhola proporcionava. No entanto, esse processo, essa unificação não deu certo. Vocês podem observar a existência de muitos, de grandiosos países aí na América Latina. Nós temos ali que a América Latina está dividida em muitos países. Ou seja, o bolivarismo não deu certo. E não deu certo por quê, meus amigos? Principalmente por 3 motivos. Nós temos ali o interesse justamente da Inglaterra, né? A Inglaterra tinha interesse em aumentar o seu mercado consumidor. Desta maneira, para a Inglaterra, como nós até comentamos antes, era melhor a existência de pequenos países fracos, incapazes de fazer rivalidade com os interesses ingleses, do que um grande e unificado país. Nós temos aqui também a existência dos interesses da oposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando nesse momento por um elemento chamado Doutrina Monroe, ou seja, os Estados Unidos querem eles próprios ampliar a sua influência sobre as Américas, então um país grandioso também iria atrapalhar. E por fim, o terceiro ponto é justamente os interesses do próprio Brasil. O Brasil, meus amigos, tinha interesse em fazer ele próprio sua expansão. Tanto é que em 1822, com a independência do Brasil, surge o Império Brasileiro. O Império, já fica claro, os interesses de Dom Pedro I de se expandir. Como o Brasil já era um país grande naquele momento, a existência de um segundo país grande naquele momento iria atrapalhar então os interesses brasileiros. Então nós temos esses três pontos que vão marcar o fracasso do bolivarismo, né? Bolivarismo. Nós temos ali justamente os interesses de ampliação comercial inglesa, os interesses de ampliação comercial e política americanos, estadunidenses, e os interesses de ampliação territorial e política brasileiros. Isso marca justamente o fim das ideias bolivaristas nesse momento. O bolivarianismo vai surgir novamente por volta do século XXI. No século XXI nós temos ali uma ideia que, da mesma questão do momento que nós estamos falando da independência,
O bolivarismo do século XXI tem nada a ver com o bolivarismo aí do momento da independência. Essa é a ideia do século XXI, será mais explorada quando nós definirmos ali, por exemplo, a América Latina no século XXI, em vídeos futuros nós veremos. Mas já deixo aqui de antemão. Os ideais de Simão Bolívar, lá em 1826, são bem diferentes dos ideais desse nova vertente que surgiu no século XXI. É até uma ofensa usar o mesmo nome ali do cara que é o libertador da América para essas ideias malucas que surgiram no século XXI. Finalizando, meus amigos, esse conceito da independência da América Espanhola, temos que entender que o bolivarismo não deu certo justamente pela existência dos três interesses que nós falamos há pouco, mas esses três interesses só cresceram porque eles haviam ali internamente nos países independentes ao quem desse ouvidos. Esses indivíduos eram os criollos. Os criollos não queriam perder o seu poder regional e dessa maneira, por não quererem perder o seu poder regional, eles acabaram construindo uma base sólida para o seu próprio poder regional. Surgirá o indivíduo que é conhecido como caudilho. O caudilho, meus amigos, é um líder político e econômico local que surgirá após o processo da independência. O nome caudilho nada mais é do que o antigo criollo que ampliou os seus poderes, que ampliou a sua influência, que ampliou ali o poder político e econômico, se transformando em um caudilho. O criollo evoluiu para o que nós conhecemos como caudilho. E o caudilismo vai ser principalmente a base das estruturas políticas surgidas na América Latina. Estruturas pautadas principalmente por troca de favores, compras de favores, sistemas de corrupção, privilégios pessoais. Resumidamente, o caudilismo exercerá uma força de governo que irá se infiltrar por quase todos os países da América Latina e irá causar principalmente o privilégio dos próprios caudilhos e em detrimento da população. Agora, a população que foi manipulada por esses caudilhos, a população que atuou no processo de luta pela independência, ficará em segundo plano. A população da América Latina, após o processo de independência, continuará segregada em segundo plano, continuará fora dos níveis de poder, continuará desprivilegiada. Meus amigos, nós temos que entender então que o processo de independência da América Espanhola é um processo longo. Ele vai começar ali, se nós pegarmos, ele começa ali em 1810, a partir das revoluções malogradas. Nós temos a partir de 1815 as revoluções vitoriosas, mas ele vai se finalizar praticamente ali, com certeza, só depois de 1825. É nesse momento, pessoal, que surgirá as identidades políticas, as identidades regionais, as identidades tão múltiplas e variadas que nós temos aí até hoje em nossa América Latina. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se te trouxe informações importantes, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe para ajudar o História à la Carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Meus amigos, um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima!